Muito bem, voltamos e agora vamos com os destaques do esporte com a repórter Caliandra Alves Dias, que está ansiosa porque hoje é dia de clássicos no futsal e no futebol. Vamos começar falando, claro, por ele, o clássico do futsal que é local aqui. Exatamente, boa tarde, Leandro, boa tarde, pessoal. Hoje, a partir das 19 horas, lá no Caldeirão do Galo, teremos aí o confronto entre Atlântico e a CBF. O Galo que está aí com um aproveitamento de 100% em relação à competição, né? 2 jogos, 2 vitórias importantes. Uma na última rodada aí, através de uma virada histórica, né? Que estava perdendo por 3-0. E agora a CBF, que veio de um empate, busca aí conquistar mais alguns pontos aqui em Erechim, e por isso na matéria de hoje teremos aqui em relação a um histórico, né, dos clássicos entre Atlântico e a CBF, porque as duas equipes já disputaram títulos, então um confronto muito importante também dentro das quadras. Então o Atlântico é favorito para esse jogo ou não tem favorito nesse clássico? Olha, quando se trata de clássico, né, não tem favorito, porque a CBF é um time bastante imponente, podemos por assim dizer, dentro de quadra. Vai ter aí também o primeiro confronto, né, em relação ao Selba, que defendeu o Atlântico ano passado e que nessa temporada está na CBF. Então, vamos aí esperar, né, por uma vitória do Galo na noite de hoje. Vamos torcer. Bom, e hoje é final do Campeonato Gaúcho, tão esperado Gauchão, e aqui a gente traz o número 13, o número do azar. Isso mesmo, porque hoje é o 13º clássico realizado na Arena do Grêmio. A arena que foi inaugurada em dezembro de 2012, recebeu 12 clássicos e aqui trouxemos um histórico, porque foram 4 vitórias do Grêmio, 7 empates e apenas 1 vitória do Inter na Arena. E trouxemos aqui também um histórico de quanto foi esses 12 grenais que foram realizados lá na Arena. Muito bem, e hoje à noite, qual é a expectativa para esse jogo de hoje à noite? Olha, em relação e aqui na matéria também trouxemos em relação aos goleiros, tanto do Grêmio quanto do Inter. Porque caso um novo empate aconteça, a decisão vai ser através dos pênaltis e nós trouxemos aqui o desempenho tanto do Paulo Victor quanto do Marcelo Lomba. Quem que é melhor ali, pegador de pênaltis? Olha, em relação a esse confronto, o Marcelo Lomba se deu melhor, porque de 40 pênaltis sofridos, ele defendeu 6, e já o Paulo Victor teve um número um pouquinho menos, né, Marcão? Vamos ampliar aqui um pouquinho, porque o Paulo Victor, se não me engano, foram 30 e poucos pênaltis marcados em relação a isso, e ele defendeu 5. Então, nas penalidades aqui, o Marcelo Lomba se dá um pouquinho melhor por causa desses 6 pênaltis. Em relação ao desempenho, o Paulo Victor tem 20% contra 15 do Marcelo Lomba, e foram 25 pênaltis que o Paulo Victor aí acabou tendo que defender. Em relação a isso, foram 5. Muito bem, vamos continuar acompanhando. E é o seguinte aí, ó, quem é que vai mais confiante para a partida, o Grêmio ou o Inter? Olha, em relação do que foi o último clássico, em relação ao que ocorreu nos 90 minutos, o Inter, em relação ao segundo tempo, foi um pouquinho melhor. Mas, obviamente, algumas peças vão mudar em relação ao jogo de hoje. Eu espero aí que o Grêmio se dê melhor, porque é nossa casa, né? Então, a gente tem que conquistar mais um título na Arena. Muito bem, vamos acompanhar às 21h45 o final do Campeonato Gaúcho. Olha, na contracapa do Bom Dia tem mais destaques de esporte. E hoje você fala sobre o desafio do Passo Real. Isso mesmo, porque o Thiago Pérez, atleta aqui da região, participou de uma ultramaratona, foram 20 quilômetros, e essa foi a primeira participação dele. E aqui ele relata em relação a como que foi essa competição, porque a prova teve um prazo máximo de ser realizado em 8 horas, e ele aí finalizou o seu tempo com 7 horas e alguns minutinhos. Ele conta aqui como é que foi a sua preparação e também a sua participação nessa maratona. E tem destaque do amador? Tem, porque no último fim de semana foi realizado as rodadas tanto da primeira quanto da segunda divisão do Campeonato Municipal de Erechim. E aqui nós trouxemos uma tabela em relação aos confrontos do jogo e também aqui a classificação da primeira divisão. Lembrando que nesse fim de semana os jogos não são realizados e os jogadores voltam a entrar em campo no próximo sábado, dia 27. Muito bem, são esses destaques do esporte de hoje? São esses, nós voltamos amanhã com os resultados de Atlântico e a CBF e também aí a decisão do Campeonato Gaúcho. Muito bem, obrigado, Caliandra. Até. Obrigada, até amanhã.